24 de janeiro de 2025, nesta sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sexta-feira, sextou, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira, fim de semana chegou e hoje celebramos São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales, não confundam com São Francisco de Assis, tá? São Francisco de Sales é outro, né? Nasceu em 1567, na Savoia. São Francisco de Sales teve, desde criança, uma excelente educação por parte da sua mãe, nos valores cristãos, numa caminhada de fé. Era um homem, aliás, um jovem, né? Virtuoso, inteligente. Um certo dia em que ele estava com bastante crise, né? Questionamentos sobre sua vida, sua caminhada, sobre a vida humana, né? Quem de nós não se perguntou sobre algo sobre a vida, né? Ele foi até uma imagem de Nossa Senhora e rezou diante de Nossa Senhora, e ali ele encontrou conforto para sua alma, seu espírito. Depois desse momento de devoção e de bastante elevação espiritual, ele se decidiu entrar na caminhada rumo ao sacerdócio, claro, desagradando seu pai, né? Porque seu pai havia pensado para ele uma caminhada promissora, né? Uma caminhada de profissão, de estudos, não religiosa, né? Mas ele, desagradando seu pai, ele entrou na caminhada de formação sacerdotal, depois se tornou sacerdote, se tornou bispo, né? E um grande marco e característica de São Francisco de Sales é a sua espiritualidade, né? Divulgava por meio dos seus textos espirituais, da sua pregação carregada de espiritualidade, ele divulgava a verdadeira fé, né? Nesse tempo em que ele viveu, né? É o século XVI, nós temos que nos lembrar que é o século da Reforma Protestante, né? Onde surgiu o protestantismo. Então, em meio ao crescimento do calvinismo, este neo-sacerdote, depois bispo, ele se vê neste embate, né? Neste embate da verdadeira fé, da verdadeira igreja, né? Nós temos textos fantásticos de São Francisco de Sales. O mais conhecido talvez seja a chamada Filoteia, né? A introdução à vida devota, né? E também tem um outro texto que se chama Tratado do Amor de Deus. Enfim, com as obras, os textos de São Francisco de Sales, muitos calvinistas voltaram para a fé católica, se converteram, porque são textos que vão falar exatamente do encontro com o Senhor, né? E esse encontro com o Senhor se dá por meio do seu corpo místico, que é a igreja, e o Senhor possui um único corpo místico, né? Que é a igreja. Então, um testemunho muito bonito. São Francisco de Sales foi diretor espiritual de São Vicente de Paulo, de Santa Joana Francisca de Chantal. Olha só o quanto que, né, a condignidade desse homem, né, a capacidade que ele tinha, né, diretor espiritual desses grandes e brilhantes santos, né. São Francisco de Sales dizem ter um temperamento colérico, né? Ele tinha um temperamento colérico, era bastante impulsivo, e é muito interessante que um fato, depois da morte de São Francisco de Sales, na escrivaninha, no seu escritório, né? Na sua escrivaninha, encontraram marcas de arranhões por debaixo, né? Provavelmente quando ele se irritava com alguma situação ou com alguma pessoa, ele foi procurando domar-se a si mesmo, em vez de explodir, de agredir,
no seu ímpeto de responder de maneira impetuosa, ele começava a arranhar a sua escrivaninha. Depois de sua morte, encontraram na escrivaninha várias marcas assim. É um grande exemplo de santidade, né, minha gente? Porque a santidade não está em não ter pecados. A santidade não está em não ter desafios. Mas a santidade está em procurar vencê-los, né? Essas marcas de arranhões na escrivaninha de São Francisco de Sales mostra o quanto ele tentou domar a si mesmo seus ímpetos, seus impulsos. Né? É para a gente refletir um pouquinho, porque nós somos muito impetuosos, né? Nós somos muito impetuosos. Cada um tem um temperamento diferente. E quantas vezes nós não pensamos antes de falar, quantas vezes eu sempre digo, né? Vomitamos as coisas no outro e depois a gente vai pensar depois, né? A gente pensa depois de que a gente falou e ali a gente já magoou, já ofendeu, né? Ou totalmente o contrário, né? Quantas vezes, em vez de manifestar uma sinceridade, de conversar, às vezes nós retemos. Quem tem temperamento mais introvertido retém e fica carregando aquilo por tanto tempo, né? Enquanto, na verdade, poderia fazer algo para superar aquilo, né? Então, um grande exemplo de autossuperação, São Francisco de Sales. E eu acho que esse é o segredo do caminho da santidade. Às vezes a gente desenha uma santidade, né? A gente escuta algumas homilias por aí e muitas pessoas desenham a santidade como algo inalcançável, né? A santidade é algo inalcançável. Eu preciso sair da minha frágil humanidade para poder chegar no estágio de santidade. Não. Né? A posse da santidade, ela passa pela superação da nossa fragilidade dia após dia. Por isso que eu digo que não existe conversão súbita, né? Os protestantes que falam muito isso, né? E agora fulano encontrou Jesus, não sei o quê. O que quer dizer isso? Se converteu, agora uma vida de plena entrega a Deus. Tá bom, ninguém se converteu plenamente. A gente vê em pessoas... eu tenho meia idade, considero assim, né? Nem meia idade, né? Menos que meia idade, eu sou relativamente jovem. Mas a gente pega pessoas com muita de idade avançada, na terceira idade, e pessoas que têm tantos desafios. A gente observa assim e fala, nossa, mas a pessoa tem longos anos de vida e ainda possui alguns desafios no relacionamento interpessoal, na vida de comunidade. Pois é, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que até a morte a gente vai ter desafio para viver a santidade. Até a morte. Não existe conversão súbita ou integral. Bateu a cabeça, encontrou Jesus e virou a Virgem Maria. É bem complicado. Bem complicado. E esse santo mostra isso para nós, né? O sacrifício que ele fazia para poder viver a santidade no relacionamento com as pessoas, né? As marcas de suas mãos, né? As marcas de arranhados na sua escrivaninha mostra o quanto ele lutou contra ele mesmo, contra os seus ímpetos, para poder ser uma pessoa melhor, né? Um grande exemplo para nós. Depois ele vai falecer no dia 24 de janeiro de 1623, por isso que nós o celebramos hoje, né? Celebramos o dia que ele passou desse mundo para o outro. Sempre a igreja celebra a morte dos santos, geralmente, né? Muito bem, queridos, e nessa sexta-feira nós vamos refletir a leitura da carta aos Hebreus. Hoje o capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso,
Me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece se torna antiquado, está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o texto da carta aos Hebreus vai progredindo na reflexão sobre Jesus Cristo, né? É claro que, só voltando um pouquinho à característica da carta, esse escritor, que nós não sabemos quem é, ele escreve para judeus convertidos ao cristianismo. Por isso que a carta é endereçada a hebreus, né? Hebreus são membros do povo de Deus, o antigo povo de Deus, só que eles são cristãos, então são judeus convertidos ao cristianismo, né? Os interlocutores dessa carta. E esse escritor, ele está procurando mostrar qual o novo modo de enxergar a caminhada de fé. Por quê? Porque certamente a sua comunidade, essa comunidade dos hebreus, né, nós as chamamos assim, certamente essa comunidade tinha um grande apreço ainda pela ritualidade da religião judaica, né? Certamente tinha um grande apreço pela prática religiosa passada. Então esse escritor vai tentar mostrar que o que era passado ficou antiquado, como terminou o texto. Se tornou antiquado, se tornou fadado ao desaparecimento. Por quê? Porque surgiu o novo, né? Surgiu a completude, que é a pessoa de Jesus Cristo. Com a pessoa de Jesus Cristo, começa o texto assim: Cristo agora possui um ministério superior. Quando Jesus ele se manifesta para o mundo, ou seja, eu sou o Messias enviado, e não sou só um Messias qualquer, um ser humano qualquer que Deus suscitou para poder fazer uma transformação social. Eu sou Deus. Então, quando Jesus se manifesta como Messias e como Deus, né, tudo que veio antes dele acaba por se completar nele. Já não faz mais sentido viver do passado. É preciso viver dele, porque agora ele é a completude de tudo que veio no passado. Então, essa comunidade não pode tentar, ou sonhar, ou desejar voltar às coisas passadas, porque senão ela vai acabar por desprezar, por renunciar o presente, que é a fé em Jesus Cristo. Deu para entender? Né? Então é esse o sentido do texto de hoje. Então, ele começa dizendo que Jesus tem um ministério superior, né? Jesus, ele é mediador de uma aliança melhor, baseada em promessas melhores, né? Ora, depois ele vai dizer, né? A aliança antiga, ela vai findar em virtude de uma aliança nova, né? Quantas alianças Deus fez com o povo ao longo de toda a existência, de toda a caminhada humana, de toda a caminhada da criação? Foram muitas alianças, né? Mas a gente pode resumir de maneira geral em duas: aliança feita antes de Jesus Cristo e a aliança feita em Jesus Cristo. Ou seja, a aliança antiga e a aliança nova. A aliança antiga, ela
contava de duas partes: a parte de Deus, o contrato antigo, né? As iniciativas de Deus e as iniciativas do povo. Deus sempre se manteve fiel, mas o povo sempre escorregava nos pecados, na infidelidade, na idolatria. Ou seja, era um pacto, um contrato ou uma aliança que sempre se rompia por causa do pecado do povo, né? Claro que Deus, ele sempre honra o que lhe cabe, né? Ele sempre honra. Então, o que será essa nova aliança em Jesus Cristo? Olha só que bonito o versículo 10 desse capítulo 8. Olha que bonito. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que lindo isso, gente. Fantástico, né? Então, o que acontece? Com a vinda do Filho de Deus na carne humana, agora o Filho de Deus, ele cumpre a parte que cabe à humanidade. E ele cumpre porque ele é ser humano, mas ele é Deus. Ele consegue cumprir porque ele é Deus e ele é um ser humano perfeito. Então, agora a nova aliança no sangue de Jesus, como nós proclamamos em toda a missa, no rito da consagração do Santíssimo Sangue de Cristo, né? Este é o sangue, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, por vós e por todos. Olha só que bonito. Então, no sangue de Jesus, no sacrifício cruento de Cristo, ali ele cumpre, ele acaba por consumir, né? Uma aliança perfeita. Agora sim, porque aliança é pacto, né? Sempre tem duas partes, né? A de Deus e a do homem. Agora, quem cumpre é o homem perfeito, Jesus Cristo, que é Deus. Então, a nova aliança, minha gente, já não conta mais com a nossa fidelidade, com a nossa santidade, com a nossa iniciativa de busca de perfeição. Porque senão nós vamos acabar por descumprir, e como nós descumprimos o tempo todo. Mas a aliança agora conta, o cumprimento dessa aliança, a fidelidade dessa aliança conta com a entrega do próprio Deus na pessoa de seu Filho. Então agora, como o Pai, ele tem por inscrito no coração de seu Filho a lei da santidade, né? Então, em todo gênero humano também acaba por ser inscrita esta lei de santidade. É muito bonito isso, muito bonito, né? É aquela coisa que eu disse ontem na reflexão. Se nós queremos tocar o céu, habitar no céu, participar do céu, é só nós colarmos, nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, da sua humanidade. E nós fazemos essa experiência o tempo todo, quando nós nos aproximamos dos sacramentos da igreja. É a nossa humanidade sendo envolvida pela santidade da humanidade do Filho de Deus. E assim nós conseguimos honrar a aliança, o pacto, a conversa, o trato que nós fazemos com o Pai. Isso é muito bonito, né? Então, hoje é dia de agradecermos, uma vez mais, a Deus pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nós temos um mediador fiel, eficaz, que resolve nossos problemas, que supre a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que supre o que em nós é insuficiente. Nós temos um Deus condescendente. Isso é motivo de alegria para nós. Às vezes nós, na nossa caminhada de fé, não é verdade, minha gente? Às vezes nós desistimos, às vezes nós
cansamos, porque a luta é contra nós mesmos, a luta é contra o pecado, a luta contra os nossos vícios, a luta contra os nossos apegos. É uma luta complicada, né? É o tempo todo nós brigando conosco mesmos, né? E às vezes nós nos cansamos. Tem muita gente que chega na igreja, começa a caminhar na igreja com bastante euforia, bastante entusiasmo. Dali a pouco a pessoa vai começar a escutar a pregação da igreja, que é uma pregação da vontade de Deus para nós, e muita gente desanima. Por quê? Porque se depara com as suas fragilidades, né? Só que a gente não pode desanimar, porque nós temos que ter consciência que quem vai cumprir tudo que é ideal em nós não somos nós mesmos, né? Aliás, isso é pelagianismo, né? Pelágio foi um herege que achou que podia viver a santidade por conta própria. Aliás, tem muito pelagianista hoje em dia por aí, muitos pregadores pelagianistas, né? E a gente não consegue, minha gente. Se Deus tirar as mãos de nossas cabeças, nós fracassamos subitamente, né? São Felipe Neri que fala isso, né? Então, temos que ter consciência disso. Então, hoje, nos sintamos cuidados, amados, envolvidos, acompanhados por esse Deus generoso, por esse Deus bondoso, que é Jesus Cristo. E façamos a nossa parte naquilo que a gente consegue, né? Como São Francisco de Sales, hoje celebrado, fazia, né? As marcas na escrivaninha, mostrava que ele tentava. Ele conseguia sempre? É provável que não, minha gente. Mas ele tentava fazer sua parte, né? E certamente na sua caminhada de relacionamento com as pessoas, certamente ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, ele foi superando seus erros e chegou num ponto de santidade que deve ser o ponto de santidade que nós todos devemos almejar e sonhar, né? É uma luta, a caminhada. A caminhada é uma luta. Que Deus assim nos ajude. E alegria. Nós temos esse intercessor fiel, que é Jesus Cristo, que intercede por nós, que caminha conosco. Alegria, minha gente. Bom, sexta-feira, desejo a vocês todos um fim de semana cheio de Deus, muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.